Questão 101. Questão de zoologia, né? O deserto é um bioma que se localiza em regiões de pouca umidade. A fauna é predominantemente composta por animais roedores, aves, répteis e artrópodes. Uma adaptação associada a esse bioma, presente nos seres vivos dos grupos citados, é o quê? Perceba, adaptação. Ou seja, é alguma característica, é alguma habilidade, é alguma característica morfológica, embriológica, enfim, que ajude, que faça com que esses animais, esses seres vivos, consigam viver no deserto, como ele está falando. Então perceba que quando ele fala deserto, ele já destaca aqui, ó, é um ambiente com pouca umidade. Se tem pouca umidade, significa que a água é escassa, e todo mundo sabe disso. Então vem a letra A. A adaptação é a existência de numerosas glândulas sudoríparas. Como é que um animal que vive no deserto pode se dar ao luxo de ter muita glândula sudorípara se tem pouca água para ele consumir? Ele não pode estar suando exageradamente. Então ele tem que ter menos glândula sudorípara e se virar em regular a temperatura de outra forma. Se ele tiver muita glândula sudorípara, ele vai suar muito, porque está quente. Só que suando muito, ele vai perder muita água. Tem muita água no deserto? Não. Pouca umidade. Beleza? Letra B. Eliminação de excretas nitrogenadas de forma concentrada. Show de bola. O que é isso? Todos os animais, eles vão liberar excreta nitrogenada. Amônia, ureia e ácido úrico. Cada grupo elimina um pouco mais de amônia, menos de ureia e menos de... Enfim, varia. Nós, por exemplo, a gente libera muito mais ureia, pouquíssimo ácido úrico e pouquíssimo amônia. Beleza? Isso vai variando de grupo para grupo, depois de uma revisada em excretas nitrogenadas de zoologia. Só que perceba, se você liberar excretas nitrogenadas de forma mais concentrada, ou seja, o que é concentrado é você tirar o máximo de água, ok? Perceba, imagine 2 baldes, ok? Em cada balde eu vou colocar meio quilo de sal, ok? Nesse balde aqui eu vou encher o balde todinho de água, beleza? Meio quilo de sal nesse balde do mesmo tamanho, meio quilo de sal aqui, meio quilo de sal, enchi de água até aqui. Já nesse balde aqui eu só vou colocar, sei lá, um copo de água. Pronto, ficou aquele sal bem concentrado. Qual é o mais concentrado? É óbvio que é esse balde aqui, está muito mais concentrado. Tem menos líquido ali, tá certo? Menos água. E o sal está bem concentrado. Então, se um animal ele coloca a sua excreta para fora de forma mais concentrada, significa que ele gasta menos água. Isso é muito importante no deserto. Então, animais que caírem no deserto por algum motivo, feito a gente, e ficar urinando no deserto, a gente, nós humanos, a gente elimina excreta nitrogenada de forma muito diluída. A nossa urina ela é muito diluída, é muito mais líquido do que excreta nitrogenada. Se você olha, por exemplo, aves, répteis, artrópodes e alguns roedores do deserto, o xixi dele chega a ser pastoso. Se você olhar o cocô da galinha, você percebe que tem a parte escura e a parte esbranquiçada, feita uma pasta. Aquilo ali é o xixi da galinha. Ela é tão concentrada, essas excretas nitrogenadas, tá certo? O ácido úrico ali, que fica uma pasta. Insetos liberam excreta nitrogenada basicamente na forma sólida, de tão concentrado que é. Então, eliminar a excreta nitrogenada de forma concentrada é uma adaptação para se viver no deserto, porque você perde menos água. Beleza? Por que não é letra C? Desenvolvimento do embrião no interior de ovo com casca. Ovo com casca. Roedor tem ovo com casca. O único mamífero que tem ovo com casca é o ornitorrinco. Ele não é um roedor, tá certo? Ele é o que a gente chama, tá certo, de um Ih, agora foi embora. Eita, prototéria, tá certo? Os ornitorrincos e as equidinas são os únicos mamíferos que põem ovos com casca. Mas os roedores, tá certo? São mamíferos placentários. Eles não põem ovo com casca, porque eles têm placenta, tá certo? Letra D, capacidade de controlar a temperatura corporal. Répteis e artrópodes não controlam a temperatura corporal. Eles são o que a gente chama de animais de sangue frio. Ou seja, se a temperatura do ambiente sobe... O que foi? Pega lá, dá passe aí. A mulher aqui de novo com vergonha.
Eu apontando aqui pra cima. Pega aí. Vai, neném, já tomou banho? Pronto, vai tomar banho. Beleza, voltando aqui então. Então, répteis e artrópodes não controlam a temperatura. Se a temperatura do ambiente aumenta, a temperatura do corpo deles aumenta também. Se a temperatura do ambiente cai, a temperatura do corpo deles cai também. Aves e roedores conseguem controlar a temperatura, beleza, são endotérmicos. Já répteis e artrópodes são psilotérmicos, eles não controlam. Tá certo? Eita, e letra E, respiração realizada por pulmões foliáceos. Os pulmões foliáceos, ou filotraqueias, tá certo? Eles estão presentes em alguns artrópodes, como os aracnídeos, tá certo? Mas roedores, aves, répteis não têm pulmões foliáceos. Tem o que a gente chama de pulmões parenquimatosos, que é o nosso tipo de pulmão. Beleza? Então, um pulmão parenquimatoso é um pulmão que lembra uma esponja. Sabe? Uma esponja de lava-prato. Ou seja, ele tem um tecido por dentro. Ele não é um saco vazio, digamos assim. Tá certo? Tem alguns pulmões, são os pulmões saculiformes, que quem vai ter é o anfíbio adulto. Tá certo? Porque o anfíbio adulto ele não tem ele tá saindo de uma respiração branquial, e aí ele tenta desenvolver uma respiração pulmonar, ele ainda precisa da respiração cutânea, né, para auxiliar, e o pulmão dele é uma forma de saco, e aí ele tem que basicamente engolir o ar, a gente não engole o ar, a gente com o movimento do diafragma e dos músculos intercostais, a gente cria uma pressão negativa no pulmão da gente, né, aumenta a área do pulmão, e o ar, meio que automaticamente, devido a essa pressão negativa, ele entra no nosso pulmão, beleza? Então, roedores e aves, répteis não têm pulmões foliáceos, tá certo? Só quem tem pulmões foliáceos são aracnídeos, que são um tipo de artrópode. Por exemplo, insetos já não tem filotraqueia ou pulmão foliáceo, são traqueias, tá certo? Eles respiram através de furinhos no corpo deles, são os espiráculos, que entram por traqueias e vão basicamente se espalhar para as células do corpo dos insetos. Beleza, deixa eu ver se tem alguma pergunta.